Saudações! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Saudações, o seu programa aqui da TV de Band Maranhão, em que falamos de diversos temas, da área jurídica, outros temas também, moda, beleza, tecnologia. Eu sou Adelmano Benigno e eu estou recebendo aqui um convidado muito especial. O meu amigo Dr. Benner Martins, advogado, jovem advogado, mas já com uma expertise, um brilhantismo reconhecido inclusive na região de Guimarães. Ele é aqui natural de Guimarães, tem uma advocacia notável ali na região, também aqui na capital, aqui em São Luís, no estado do Maranhão. Também já está atuando em outros estados. E é com muita alegria que eu recebo aqui hoje, pela primeira vez, ele está estreando no nosso Saudações. Inclusive é um convite antigo, há muito tempo ele é convidado, e aí a agenda, infelizmente, dele aqui na capital não foi possível de realizar, mas enfim, chegamos ao grande dia de fazermos esse programa tão especial com o Dr. Benner Martins. Dr. Benner Martins, obrigado, meu amigo. Eu fico muito feliz em recebê-lo aqui no Saudações. Se apresente, fala um pouco aí da sua trajetória. Eu já fiz aqui um spoiler, né? Fiz uma apresentação breve, mas fala um pouco para a gente, para quem está nos assistindo, quem é o Dr. Benner Martins? Primeiramente, quero agradecer a oportunidade, Adelmano, por ter me recebido aqui no programa Saudações, um programa de expressão, né, na TV brasileira. E assim, Benner Martins, um rapaz jovem, vem lá do interior, como você já falou, Guimarães, Maranhão. Inclusive, gostaria de mandar um abraço para minha cidade, Natal, da qual hoje eu estou como controlador do município, né? Maravilha. E aí já iniciei minha vida pública ali por volta de 2022, né? Quando eu havia ingressado, prestado compromisso à ordem, e trabalhei por alguns outros municípios, Alcântara, Cedral, enfim, Bequimão também já passei. E hoje eu estou como controlador geral de Guimarães. Ainda sou considerado um jovem advogado, tendo em vista que ainda não tenho 5 anos, né, da atuação, da militância, né, na área jurídica, mas tem sido muito proveitoso todo esse tempo. E, novamente, quero agradecer por ter cedido espaço, por ter me convidado para vir aqui bater ter esse bate-papo com você. Pô, maravilha. Eu fico feliz. Muita gentileza do nosso convidado, doutor Benner. Ele falou que tem menos de 5 anos. A impressão que eu tenho é que ele trabalha mais de 7 anos aí na advocacia, de tanto conhecer o trabalho dele. Eu tive a grata honra de conhecê-lo ainda nos bancos acadêmicos, né, o doutor Benner Martins. E aí ele já, inclusive, também falou que exerce aí uma importante função no município de Guimarães. Aproveitar aqui e mandar um forte abraço para todos que nos assistem de Guimarães. Nossa audiência lá é muito boa. Um abraço para toda a região de Guimarães. Eu estou devendo uma visita, inclusive, também para Guimarães, o Dr. Benner, assim como convidei ele para Saudações, para falar um pouco com a gente de direito. Eu também devo aquela visita para a cidade de Guimarães. Em breve, espero estar nessa bela cidade e proveitosa, que eu tenho certeza que vai ser uma experiência muito agradável de conhecer. Dr. Benner, o senhor falou, então, que exerce uma função. Eu convidei Vossa Excelência, eu convidei o senhor para nós tratarmos aqui sobre direito relacionado às pessoas, né, ao povo quilombola, direito agrário, direitos humanos. Mas já que o senhor se apresentou, que exerce uma importante função, fala um pouco para a gente, inicialmente, da advocacia municipalista, né? Da advocacia municipalista, e aí depois nós vamos ao nosso tema. Bem, a advocacia voltada para a administração pública no âmbito municipal, hoje eu estou como controlador do município, em que é a última barreira de legalidade dentro da administração pública, né? O controle geral, o controle interno de uma administração, ela perpassa por algumas fases, né? E aí nós temos alguns agentes jurídicos dentro de uma prefeitura que são cruciais para passar a segurança jurídica dentro dos processos administrativos.
Nós temos as figuras dos assessores, nós temos a importante figura do procurador-geral ou adjunto, né, que representa a municipalidade dentro das ações, né? Mas, internamente, o controle interno, ele tem essa qualidade de supervisionar os processos administrativos, os atos administrativos, os processos de pagamento, né? Então, assim, o controle hoje, em uma visão mais moderna sobre segundo a doutrina, ele perpassa por 5 segmentos, né? O primeiro é o controle, propriamente dito, o controle de pagamento, a transparência, que é fundamental também, é responsabilidade do controle. Inclusive, o Tribunal de Contas do Estado tem feito uma forte campanha, né, sobre o controle interno, o fortalecimento das controladorias internas, juntamente com o Ministério Público, encabeçada pela doutora Naíma Ribeiro, né, que está à frente do CAOP, da improbidade administrativa. Então, assim, esses órgãos de controle externo estão buscando fortalecer a Controladoria Geral do município, a Controladoria Interna, para dar respaldo e segurança nesses atos administrativos. Então, voltando, seria o controle propriamente dito, que seria o controle de pagamento, nos processos de pagamento, seria a transparência, seria a ouvidoria, a correição, né? Então, todos esses atos administrativos, o controle interno é encarregado, né? Além disso, nós também temos a Procuradoria, que já é um órgão mais, digamos, ostensivo, que se porventura o controle falhar, e aí nós chamamos a atenção por parte do controle externo, né? Ministério Público, Tribunal de Contas, a Procuradoria entra também nessa representação e defesa do interesse público, dos interesses da administração pública. Doutor Benner, quem está nos assistindo vai até falar assim, não, eu acho que eles se equivocaram quanto ao tempo de advocacia ou de profissionalismo do doutor Benner, porque com essa segurança e propriedade que ele fala do assunto, aparenta muito bem que ele domina sobre o assunto e vai ser até uma outra oportunidade de nós conversarmos sobre o assunto, mas percebe-se aí o cartão de visitas aí do nosso convidado. Mas é um ótimo tema que vai ficar para outra oportunidade, porque hoje o Dr. Benner veio para falar sobre um importante tema relevante, né, no âmbito nacional e também um problema da nossa região, né, nosso estado do Maranhão. O Dr. Benner vai falar, então, ele tem uma advocacia, uma experiência, um trabalho muito importante com o povo quilombola, também relacionado aos direitos humanos dessas pessoas e também relacionados a questões agrárias. Então, Dr. Benner, pode falar então mais para quem está nos assistindo o que se trata, né? Falar um pouco do povo quilombola, falar sobre as questões agrárias e sobre seus direitos fundamentais. Pois bem, primeiro, tantos lisonjeios, né? Gentileza sua, obrigado. Porque aquilo ali a gente vive na prática, né? Todo dia nós estamos lidando com esses atos da administração. E durante esse período, durante a minha vivência na administração pública, eu me deparei com essas demandas voltadas para o povo quilombola, né? Os povos originários. E, assim, existe muita carência do humano, sobretudo de informação, né? As pessoas nas regiões periféricas, e aí a gente volta para aquele debate acadêmico, o que é marginalidade, né? São as pessoas que vivem à margem da sociedade. Então, as pessoas alocadas nas regiões periféricas, elas têm muita dificuldade, sobretudo de acesso à informação, aos seus direitos básicos e fundamentais. Talvez aqui, numa grande cidade como São Luís, seja mais fácil o acesso à informação sobre alguns benefícios previdenciários, por exemplo, uma aposentadoria rural, um auxílio materno, alguma coisa. Mas nessas regiões, né, no interior, no povoado de um interior, né, de um município, a informação chega com muito mais dificuldade lá, né? E aí, por exemplo, saudações que têm a missão de levar a comunicação, de levar a informação jurídica, acadêmica
para todo mundo por meio da rede de televisão, assim, é um trabalho louvável de vocês. Então, parabéns pela condução dos trabalhos, pela apresentação, que assim, não que os outros conteúdos de TV não sejam relevantes, mas vocês têm essa preocupação de abordar temas relevantes, né, que impactam diretamente na vida, no cotidiano do cidadão que mora lá na zona rural, né? Então, assim, o direito quilombola, ou direito agrário voltado para os povos quilombolas, é de crucial importância de uma reparação histórica, né? É um endividamento que a sociedade brasileira obteve para si de um processo histórico, uma cadeia que perpassa gerações. Então, hoje, o direito brasileiro, muito mais sensível, muito mais humano, né? Ele volta a enxergar, a reconhecer esses indivíduos e tentar reparar alguns erros do passado, né? Então, assim, o nosso objetivo, o nosso trabalho é tentar minimizar esses erros, minimizar essas reparações. E aí, ao meu lado, estão algumas instituições que já levantam essa bandeira há muito mais tempo, aí na qual eu tive a satisfação de poder conhecer alguns indivíduos dessas instituições que fazem o reparo. Inclusive, se possível, eu gostaria até de mandar um abraço. Opa, fica à vontade. Mandar um abraço aqui para essas pessoas que representam essas instituições, como, por exemplo, o Cacá, né, lá do povoado de Comum, o Ivo, né, do Quilombo de Frechal, auxiliadora do Quilombo de Matinha, né, que juntos estão nessa luta, estão nessa trincheira, que buscam essa reparação histórica, né? Só, por exemplo, na instituição da Coneruc, nós estamos falando de mais de 320 comunidades quilombolas a nível de Maranhão, associadas, tentando essa reparação histórica, né? E assim, é uma satisfação poder trabalhar com eles, né? E por isso que eu dedico aqui a minha homenagem também. Obrigado pelo reconhecimento. Realmente, o Saudações tem essa proposta de tratarmos de temas importantes como esse, dá espaço. O senhor é uma voz dessas pessoas que precisam que seus direitos sejam realmente solucionados ou, enfim, pleiteados, reconhecidos, enfim, e o senhor é uma voz importante aqui no nosso estado para essas pessoas. Eu agradeço o reconhecimento e parabenizo, né, pelo seu trabalho. Agora, me despertou uma curiosidade como um apresentador, doutor Benner, qual é o elo, o que lhe atraiu para atuar com essa importante área, para defender esses direitos? Tem algo assim, pessoal? Foi um assunto que lhe atraiu? Qual o elo que lhe fez para trabalhar nessa área? Olha, assim, na administração pública, essas demandas chegavam para mim com uma certa frequência, né? Alguém que vinha, eu preciso aqui de informações, eu moro aqui no Quilombo, eu preciso ter acesso, ou então tentar reparar algum benefício, algum recurso, algum direito. E além disso, eu também tenho, pessoalmente, né, meu pai é remanescente do Quilombo de Damasio. Olha que interessante. Naquela região. Qual o nome dele? José Benedito. Um abraço então para o senhor José Benedito. Obrigado. Deve estar nos assistindo, né? Você deve estar assistindo um filhão. Mandar um abraço para o senhor José Benedito, né? Pronto. Ele também é natural, é remanescente do Quilombo. E eu, com essa herança familiar, né, tenho tido alguma procura, alguma demanda nessa seara. E aí eu me sinto meio que na obrigação também a demanda. Porque assim, eu venho de uma cidadezinha muito pequena, né, em que o acesso à informação é escasso, é difícil. E aí, quando eu tive a oportunidade de vir aqui em São Luís, fazer uma graduação e também agora trabalho na minha cidade, é uma espécie de poder contribuir com o desenvolvimento local da minha região. Eu me identifico muito, né? Então, eu tento fazer da maneira possível, a minha contribuição social com o desenvolvimento da minha região. Então, assim,
Damásio, Comum, Guimarães, são regiões que eu conheço muito bem e a gente tenta ajudar, né, na medida do possível, aquele povo. Parte da Baixada, né? Inclusive, em relação ao acesso, né? Várias vezes já deve ter atravessado o ferry, né? O senhor deve ter atravessado várias vezes é um ali. gargalo, né? Então, e a Baixada precisa desse espaço, precisa da atenção. Nossa audiência na Baixada é uma audiência significativa. Quero mandar um abraço, então, para a região de Guimarães, já dei aqui, mas para toda a Baixada ali do Maranhão, que precisa de mais atenção. Na verdade, né? Ali não é... Guimarães, ela tem levantado uma bandeira recente de que não é reconhecido como Baixada. É mesmo? Baixada seria ali Pinheiro, Bequimão, São Bento, Baixada. Ali nós nos identificamos como litoral ocidental maranhense. Olha que legal. Então, Alcântara, Guimarães, Cedral, Porto Rico, Apicuaçu, Serrano, até ali seria todo litoral. Olha que legal. Aí eu não sabia. Toda vez que eu desço para lá, então passando, eu já considerava como Baixada realmente ali, porque tem ali Bequimão, né? Pinheiro, São Bento, né? São Bento. Então, por conhecer já essas regiões e ainda não ter subido para Guimarães, né? Ali em Bequimão, para mim, realmente eu pensei que era eu compreendia que fazia parte ali do complexo da Baixada, né? Do Maranhense. Mas interessante. Doutor Benner, esses dias, inclusive, pelo convívio que nós temos da advocacia, eu vi Vossa Excelência se ocupando com uma importante demanda, né? O senhor adiantou um pouco. Fale mais para nós aí da sua atuação profissional específica na defesa desse povo. Olha, recente nós tivemos a eleição da ACONERUC, né, que é a Associação, né, Negra Quilombola do Estado do Maranhão, que representa todas essas comunidades. E aí ela foi sediada no município de Viana, né? Inclusive, um grande abraço aí para o prefeito de Viana, que nos recebeu muito bem, né? Maravilha. Que cedeu o espaço para que fosse presidida a eleição, mas infelizmente ela foi tomada por alguns tumultos, alguns conflitos, alguns interesses particulares de alguns dirigentes, em detrimento da coletividade, que é a bandeira, a representatividade daquela associação. Então, assim, o resultado da eleição já foi judicializado, já foi encaminhado algumas tratativas a respeito, mas realmente foi um ato, um procedimento muito importante que vai ficar marcado durante a história de todo o movimento quilombola. Já existe um histórico nesse segmento, mas foi esse o ato, como eu lhe falei, foi da eleição que Viana presidiu da associação, né, quilombola chamada ACONERUC, que tem uma representatividade até internacional de tão grande, de tão significativa que é. Então, é uma associação, é isso, que representa todo o povo no estado do Maranhão? Sim, exatamente. A nível estadual, a ACONERUC é quem levanta essa bandeira, é quem tem essa representatividade. Nós temos outras instituições, como, por exemplo, a CONAC, né, que é a nível nacional. Nós temos a ACONERUC, a nível de estado. Nós temos me fugiu agora. A Uniquita, por exemplo, de Itapecuru, que é a nível local, a nível de município, né? Mas, assim, é um movimento que tem se estruturado, tem se organizado bastante e tem ganhado cada vez mais espaço nesse movimento, nessa representatividade. Muito, muito interessante, então. E em âmbito nacional, assim, quais são as instituições, os órgãos que representam esse povo? O senhor conhece também? Não, pois é, como eu havia dito, a CONAC, ela tem essa capilaridade. Inclusive, nós temos um dirigente que é bastante atuante, o Ivo Fonseca, que é natural do quilombo de Frechal, de Mirizal do Maranhão, lá da região vizinha. E aí, ele é o representante da CONAC no Maranhão, né?
Então, assim, é um É movimento... um delegado, né? Seria um dirigente encarregado, um representante. E, assim, os órgãos que tem nos respaldados são os ministérios, né? De desenvolvimento social, de direitos humanos, a partir do governo federal, que levanta essa bandeira também, que tem um olhar especial voltado para esses povos originários. Então, eles buscam essa reparação histórica por meio dos ministérios e essas instituições são encarregadas de fazer acontecer, né, na prática, buscar recursos, aplicar recursos, remanejar, buscar por direitos, né, a regularização. Não parece, mas o Estado do Maranhão ele tem bastante conflito agrário, né? Talvez não seja na região da Baixada, não é uma realidade, mas em outras regiões do estado, o conflito agrário ele existe, ele persiste, ele tem cor, ele tem gênero, ele tem condição social. Então, assim, ele existe, ele está lá e deve ser combatido, né, por essas instituições. A nível federal, nós temos o INCRA, que trabalha em cooperação conosco para tentar desapropriar algumas terras e poder realocar os povos originários. A nível de Estado, nós temos o ITERMA, que é um importante órgão do Estado do Maranhão, que também tem essa mesma missão. Nós trabalhamos em cooperação com a UEMA, né, que desenvolve os estudos acadêmicos, relatórios socioantropológicos, fazem o estudo da demarcação da terra, dos polígonos. Enfim, nós temos cada vez mais buscado cooperação, né, com essas instituições para que a gente consiga desenvolver e fazer essa reparação social. Na sua percepção, na sua análise crítica, essas instituições, principalmente no âmbito federal, poderiam trabalhar melhor ou mais em defesa desse povo, para buscar os direitos, enfim, e depois a sua análise crítica também em âmbito estadual. Eu sei que o senhor não vai ficar em cima do muro, eu sei que o senhor é uma luta pelos direitos dessas pessoas, e eu tenho certeza que o senhor vai se posicionar. Mas qual a sua percepção no âmbito federal e estadual? Mano, eu acredito que a gente sempre possa fazer mais. Sem dúvida. Nós sempre podemos fazer mais por aqueles que realmente necessitam, né? Então, tanto a nível de Estado quanto União, é necessário uma atenção especial, é necessário que seja reconhecido o direito desses povos. E, por incrível que pareça, mano, às vezes, até mesmo entre os próprios quilombolas, existe uma mitigação, uma fragilidade. Você acredita que tem gente que, em vez de pensar no coletivo, pensa no individual e fala assim, rapaz, essa minha porção de terra aqui eu vou vender para o latifundiário, para o fazendeiro, né, que está chegando, está desapropriando, enfim. E aí acaba que enfraquecendo o movimento. Então, assim, tanto a nível de Estado, União, e local, dentro da própria comunidade, é necessário que seja feito mais, né, para tentar buscar e efetivar essa reparação histórica. Então, nós já agradecemos aos nossos colaboradores, mas não devemos medir esforços, porque são pessoas, que realmente necessitam, né? São pessoas que só têm aquilo, só têm daquilo. O senhor também é um causídico, famoso, reconhecido aqui na nível de Estado. Agradeço, gentileza, mais uma vez. Tem algumas causas, então assim, se porventura tem um contrato, tem uma contratação, enfim, são várias causas que podem lhe subsidiar, e aquelas pessoas não, elas têm aquela única fonte de renda. Então, se você não reconhecer isso, e não se esforçar, e não tentar ajudá-los, de fato, essa palavra, enfim, eles não teriam mais a quem recorrer. Doutor Benner, o assunto está muito agradável, o assunto é muito importante, mas, infelizmente, a voz da consciência me avisa que nós estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. E eu quero agradecer
mais uma vez, de ter aceitado o convite. Obrigado. Agradecer do senhor ter vindo até aqui, atravessado o ferry, vindo do litoral ocidental do nosso estado, do Maranhão, da Bela Guimarães. O senhor que veio também a trabalho, enfim. Agradecer mais uma vez por o senhor ter nos contemplado aí com o seu vasto conhecimento, né, um ótimo domínio sobre o tema. E aí eu vou lhe dar a oportunidade, então, para fazer as considerações finais, né, ou as alegações finais, como costumamos falar, no âmbito do direito processual. Mas fica à vontade para se despedir, então, de quem está nos assistindo. Pois bem, pessoal, quero agradecer novamente a oportunidade, né, a acolhida, por ter cedido o espaço para levantar essa bandeira, levar essa mensagem, né, para todos que nos assistem, para as pessoas dessas comunidades que reconheçam nessas instituições, na CONERUC, na CONAC, na Uniquita, uma possibilidade real de fazer valer os seus direitos constitucionais lá consagrados na nossa Carta Magna, né? Então, enfim, que vocês saibam que não estão sozinhos, estou me colocando à disposição, essas instituições se colocam à disposição para tentar fazer essa reparação histórica. Doutor Delmano, obrigado por ter cedido o espaço novamente, né? E realmente é um tema muito relevante que deve ser levado ao conhecimento de todos. Obrigado doutor Benner. Então, chegamos ao final das saudações. Agradeço a todos que nos assistiram até o final do programa. Quero deixar aqui o convite para assistir os próximos programas de saudações. Seja aqui comigo, com meu querido amigo Dr. Moreira Serra, Saraiva, Carlos Nina, Ted Anderson, Érica, todo o grupo do Saudações. Então, um ótimo domingo. Para quem for assistir depois, tenha um ótimo dia, enfim, uma ótima noite, uma ótima madrugada. Aproveitar, então, nos siga lá no YouTube, programa Saudações, e também lá no Instagram. Deixe seu comentário, poste, marque a gente. É muito importante o seu feedback, o seu comentário, para nós crescermos aqui do Saudações. E sugestões de temas. Nos envie lá a mensagem na rede social, no Instagram, enfim. Eu vou receber, vou ler com muito carinho e fico no aguardo do nosso contato por lá. No mais, saudações! Cuidar de nossos idosos é preservar a nossa história. Asilo de Mendicidade. São 105 anos ofertando acolhimento digno de forma totalmente voluntária. Aqui contamos com cuidadores, terapeutas, psicólogos, central administrativa e um call center para recebimento de doações. Faça parte dessa história. Faça também a sua doação. Saudações. Una-se a esse elo de solidariedade e fraternidade.